Nexus tá exposto, meus amigos, isso é impossível, é inacreditável! Uma cova alucinante, quadra kill, 4 penta, kill do Capu! Fala aí, gamer! Eu sou Yasmin Lisboa e esse é o podcast O Controle é Delas, um podcast voltado a mostrar as situações tóxicas vividas pelas mulheres nos jogos online. Para o último episódio dessa temporada, vamos falar sobre o mercado de trabalho na área de games para as mulheres. Para bater esse papo, eu recebo a Erika Caramelo. Ela é fundadora e CEO da The Elks Gaming, professora doutora nos cursos dos jogos digitais e design de mídias digitais da FATEC e ainda conselheira no Comitê de Diversidade da Abra Games. Bom dia, Erika, seja bem-vinda. Bom dia, Yasmin. Bom dia aí a todos que estão na escuta. Realmente, eu estou bem ansiosa aí para debater esses assuntos sobre a indústria. Erika, como que você conheceu o mundo dos jogos e como que você começou essa sua caminhada até se tornar uma CEO de uma produtora de games? Foi bem ao acaso até, assim, né? Eu comecei a jogar quando eu era criança, né? Que meu pai comprou um Atari. Mas eu tinha 2 irmãos mais velhos e com 2 joysticks ficava difícil, né, competir ali com os meninos, né? E ali, então, eu comecei a jogar, tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Então foi bem no início dos anos 80 ainda. Isso ali a gente brincava bastante com videogame, só que aí eu tive um bom tempo que eu acabei me afastando do videogame, porque eu morava na Grande São Paulo e a gente se mudou pro interior do Rio Grande do Sul. E lá o pessoal não tinha muito esse hábito, até porque é outra cultura, né? É uma questão de até mesmo de segurança, né? A gente brincava muito na rua lá, então o pessoal não tinha muito esse hábito, ao contrário aqui da região aqui da Grande São Paulo. Então, eu passei bastante tempo até afastada, assim, dos games. Durante a faculdade, eu comecei a me interessar pela área de digital, que eu ingressei na faculdade no final da década de 90 e estava começando a internet comercial aqui no Brasil. Eu fiz publicidade e propaganda na Federal do Rio Grande do Sul. E eu comecei a perceber que tinha um mercado em ascensão de tecnologia. Falei, nossa, isso aqui de repente pode ser interessante. E eu saí da faculdade, já fui trabalhar com provedor de internet, né? Então trabalhei bastante tempo com web. Depois eu comecei a me envolver com tudo que tinha essa questão de tecnologia. Então comecei a estudar educação à distância em 2002. Comecei a fazer um mestrado sobre redes sociais, comunidades virtuais, na época que a gente falava, em 2003. Comecei a lecionar mais ou menos nessa época e a necessidade na sala de aula exigia que a gente tivesse cases, que se tivesse material de tecnologia atualizada. E às vezes demora, né, para se chegar a um livro editado sobre tecnologia. Já tem outras tecnologias que estão em voga, né, em tendência, então demorava muito. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi começar a me envolver com tudo que tinha assim de novidade para levar para a sala de aula também. E nisso, em 2006, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com aplicativos e com games, né? Em 2006, eu comecei, né, por causa da sala de aula, como eu falei, eu estava morando em Santa Catarina, e aí eu resolvi, em 2008, voltar para São Paulo para trabalhar aqui. E aí foi uma virada, assim, foi quando eu abri a empresa, né, o meu estúdio de games, a 8D Games. Fiquei nele até 2012. Coincidiu, assim, que em 2011 eu comecei a lecionar em FATEC no curso de jogos digitais, né, fiz a seleção, né, e passei em concurso público. Leciono desde então, né, em cursos de jogos digitais ali nas FATECs.
E em 2015, né, a gente só viu a indústria crescendo cada vez mais, né? Então, durante a empresa, que eu tive o tempo com a empresa, a gente trabalhava bastante com Adver Games, fazia muito game em Flash, game pro Facebook, pro Orkut, alguns games assim bem casual games, algumas coisas assim muito pontuais e também para smartphone, né? Que a gente viu também um cenário positivo quando surgiu o iPhone, né? A App Store, então remodelou bastante assim esse mercado. E eu continuei assim, enfim, né? Voltando ali um pouco para a trajetória, em 2015 eu entrei no doutorado no Mackenzie, eu ganhei uma bolsa integral lá e comecei a estudar um pouco a indústria de games, como fazer talentos que estão em sala de aula ingressarem no mercado, quais são as necessidades que o mercado, a indústria de games aqui tem, e também uma questão de como tornar o cenário brasileiro importante no exterior em termos de visibilidade desse material. Então eu fiz essa minha tese, defendi em 2019, publiquei artigo nesse meio tempo na Universidade de Coimbra, participei de uma série de congressos e bate-papos e tive a oportunidade de abrir a Dixel em 2020, no início da pandemia, com 2 amigos que acabaram saindo, né, da sociedade, e desde o ano passado eu venho tocando a empresa sozinha. E a empresa, ela vem muito da minha tese de doutorado. Geralmente o pessoal publica a tese e eu acabei abrindo uma empresa. Eu encontrei dados do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, que é o ICMC da USP, né? E ele mostrou que lá em 97 tinha um número quase igual de formandos homens e mulheres. Eram 12 homens e 13 mulheres, né? Já em 2003, o número despencou. Só se formaram 4 mulheres e 27 homens. Aí, em 2017, os números tiveram uma disparidade muito grande. Eram 12 mulheres que se formaram no fim, contra 58 homens. Você acha que o fato de ter poucas mulheres dentro dos cursos de tecnologia é uma coisa que vem desde o começo da indústria? Porque a gente sabe que ela sempre foi voltada para o público masculino, né? Olha, a gente tem umas ondas, né? A área da computação teve muita participação das mulheres, né? A questão do Wi-Fi, programação. A gente tem, historicamente, na área da ciência da computação, tem a presença de muitas mulheres importantes que, com o passar do tempo, acabaram sendo um pouco abafadas, né? Porque a área de tecnologia da informação, ela começou a ter um destaque econômico e tendo um destaque econômico, o pessoal acredita muito que não é uma profissão feminina, porque quem tem que ser o provedor da casa geralmente é um homem, né? Então você tem uma sociedade patriarcal muito construída, arraigada nisso. Então foram espaços que as mulheres acabaram sendo afastadas. Dentro da indústria de games, a gente tem o início dos games, né? Os primeiros games, muitos homens associados seus nomes ali nesse início assim dos primeiros jogos, ou até mesmo os grandes nomes da indústria, na sua grande maioria são de homens assim. Mas a gente percebe muito uma presença feminina, principalmente na década de 80, né, com alguns estúdios inclusive que faziam muitas RPGs, muitas histórias, né, narrativas nos seus games, e a gente viu que na década de 90 aconteceu uma mudança drástica, né, dentro da indústria de games, que esses games com essas histórias, não que o gênero tenha acabado, mas começou a se privilegiar o FPS, né, o First Person Shooter, né, o tiro em primeira pessoa. E aí a gente começa a ver uma preponderância de homens, né, porque você tem muito essa associação da indústria bélica com a presença masculina, né, em função de militares, polícia, essas coisas todas. Então a gente teve essa mudança drástica, e uma das coisas que a gente pode associar é muito a indústria americana, né? A indústria americana de games, ela advém muito ali de Hollywood. E Hollywood, essas temáticas bélicas, elas são muito presentes, né, nos filmes, e obviamente acaba se refletindo isso também
na indústria de games. E a gente sabe como que funcionam as coisas, porque não se pode ser ingênuos, né? Assim, nesse sentido. Estados Unidos, país do capitalismo, obviamente a indústria armamentista é muito forte, tanto é que Estados Unidos está envolvido em tudo que é guerra, mesmo que eles não tenham nada a ver com a história, né? Eles acabam se envolvendo, fazendo na vida real essas narrativas que eles mantêm em Hollywood. E é óbvio que isso se reflete também nos jogos, né? Eu fiz um estudo na minha tese daquele livro 1001 videogames para jogar antes de morrer. E eu peguei a década, né, a primeira década do milênio, então do ano 2000 a 2009, eu tabulei todos os jogos que foram listados naquele livro, eram acho que 536. Separei quais eram as franquias mais citadas, né, 4 ou mais citações, e aí a gente teve um resultado de 13 franquias. E eu tive um trabalho no doutorado, era uma disciplina sobre, bem específico, assim, era o corpo no Ocidente. Cada um tinha lá seu objeto de estudo, o meu era os games, então eu acabei pegando esse livro. E esse livro, assim, eu peguei essas 13 franquias e comecei a dividir para ver quais eram as franquias que eram ocidentais. Na grande maioria eram americanas ou países até que tinham colaborações com os Estados Unidos, né? Assim, os estúdios, né? E a gente percebia, assim, a presença de personagens masculinos, preponderantemente personagens militares ou policiais. Então, a gente percebe com essas franquias, né, de games, como uma outra indústria acaba se vendendo dentro da indústria de entretenimento. Então, assim, é tudo muito concatenado, assim. Então, a gente percebe que com isso, a partir da década de 90, acontece um afastamento muito grande das mulheres dentro dessas narrativas dos jogos, né? Porque a gente percebe ainda a presença de alguns jogos tipo Zelda ou Mario, que são jogos orientais, no caso, né? São jogos ali japoneses, assim. A gente percebe que é muito ainda voltado para criança, dos 8 aos 80, né? Vamos dizer assim. Mas esses outros jogos, as outras grandes franquias, sempre tem esse viés de armamentista. Então, é uma temática que acaba afastando as mulheres também. E isso acaba se refletindo em vários outros aspectos, né? Então, isso na indústria. Em sala de aula, a gente percebe que a área de games aqui no Brasil, né, a faculdade mesmo, as faculdades começaram em 2003 com a Anhembi Morumbi, o curso de design de games, em 2005 com o curso de jogos digitais pela Cruzeiro do Sul. E a gente percebe que, assim, digamos que 95% dos cursos de graduação na área de jogos aqui no Brasil são de jogos digitais, então são desse viés de informática, não é do viés de design, né, como é o caso da Anhembi Morumbi. Então, com isso também acabou afastando ainda mais as mulheres. Então, esse reflexo que você citou, né, essa questão que você citou ali da USP de São Carlos, se reflete também dentro da indústria de games, uma vez que as próprias pessoas que são formadas na área, né, elas advêm muito dos cursos de jogos digitais que vêm da linha de TI, vêm da linha de computação, e é uma área que não se tem muitas mulheres. E em sala de aula a gente até vê um crescimento mais recentemente, né, mas assim, ainda é algo que obviamente é difícil você dizer que tem uma igualdade, que não tem mesmo. É bem disparo, assim, o número entre homens e mulheres, não só como alunos, né, ali sentados ali assistindo a aula, como também apresentando a aula também. É muito disparo esse número. Um dos dados mais recentes que a gente tem da atuação feminina no mercado dos games é do segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, lá de 2018. E ele mostra que o número de homens na programação e na gestão de projetos de jogos digitais era de 82%, que a gente sabe que é um número bem grande, né? E as mulheres eram só em 17%. Além de que, na parte de arte e design de jogos digitais, também tinha essa disparidade bem grande, né? Eram 73% dos homens e só 26% das mulheres. Você que já está inserida aí no mercado desde 2006, que está acompanhando os altos e baixos do segmento, acha que esse número de mulheres ainda é tão pequeno quando a gente fala em produção?
Olha, tem uma série de motivos, assim, no segundo censo da indústria brasileira de games, que foi publicado em 2018, até eles enumeram ali alguns motivos, desde a questão de você ter essa questão da formação, né, essa preponderância, assim, de cursos da área de tecnologia da informação, de jogos digitais, ao invés de design de games, né, então, que tem uma grade muito de programação e aí tem esse viés de computação. Tem a questão mesmo também da indústria. Vamos combinar que assim, o mercado de trabalho nunca foi muito legal com as mulheres, né? Porque se você tem jovens talentos ingressando no mercado e muitas vezes do tipo RHs, né, completamente despreparados e até infringindo leis, né, perguntando questões de você é casada, tem filho, pensa em engravidar, essas coisas todas, né, que acabam misturando muito essa seara entre vida pessoal e vida profissional. A questão da dupla jornada de trabalho, né, da carga mental das mulheres, de você ainda você ainda acaba sendo muito responsável pelo trabalho doméstico. E claro que, e a gente até viu na pandemia, as mulheres, elas compõem o maior grupo de desempregadas, né? Por quê? Tem um emprego mais frágil, assim, quem tem a situação mais frágil no mercado de trabalho acaba sendo a mulher. Mas a gente vê também um contraponto e que você apresentou alguns números, assim, que aumentou consideravelmente, assim, o número de meninas, por exemplo, no sound design. E eu vi isso também acontecer aqui durante a pandemia, porque, assim, a pandemia, uma das poucas indústrias que continuou tendo crescimento exponencial, né, foi a indústria de games. E a gente percebe que faltam profissionais para dar conta da demanda, até porque a demanda de consumo de games aumentou substancialmente, porque o pessoal estava fechado em casa, então tinha que procurar uma diversão dentro de casa mesmo, né? A gente percebe que essa junção de falta de mão de obra qualificada com o aumento exponencial do consumo na indústria, isso favoreceu muito a busca por profissionais. E tem uma situação muito específica. As mulheres trabalhando de casa, tendo flexibilidade de horário para se trabalhar, isso facilitou substancialmente a inserção dessas meninas no mercado. O fato também da gente, socialmente, né, a questão da educação, a gente tem muito esse lance do tipo, as mulheres, a casa é o lugar das mulheres e os espaços públicos devem ser ocupados por homens. A gente tem isso historicamente muito estabelecido assim, na nossa sociedade. E na pandemia todo mundo teve que ficar em casa. Então, as mulheres, elas também tiveram uma oportunidade do tipo, estou em casa, estou, digamos, numa redoma de vidro, vamos dizer assim, e aí eu posso começar a ousar um pouco mais, eu vou começar a consumir conteúdo nas lives, então eu não preciso mais ir para um evento, ir para um curso, pagar por ele, porque dentro de casa eu consigo ter esse conteúdo, eu consigo me especializar, eu consigo me juntar também com outras meninas, e isso foi fenomenal, assim, né? A gente viu então esse aumento da indústria, da necessidade de produção, mais a demanda, né? Uma carência de pessoas, de profissionais no mercado para atender essa demanda de jogos. E um cenário, né, que todo mundo estava em casa, isso favoreceu absurdamente para que meninas que muitas vezes não se sentiam confortáveis até mesmo de participar de game jams, e eu tive alguns relatos disso, porque às vezes as game jams você só tem equipes assim majoritariamente masculinas e que você precisa dormir no lugar. E isso é muito desconfortável, né, para um país que ainda a cultura do estupro é muito forte. Então, quando a gente começa a migrar tudo isso para o online, fica muito mais fácil. Você se sente mais confortável. Com isso, pelo menos dentro da indústria, eu vi esse crescimento, assim. Nós mulheres, a gente tá aos poucos, né? Como você já citou por conta da pandemia que deu uma impulsionada nisso, a gente tá aos poucos entrando no mercado de trabalho, tanto na produção quanto na questão de compra, né? Mas eu acredito que o mercado ainda é totalmente voltado para o público masculino. Mesmo que as mulheres sejam majoritariamente o maior grupo de games do Brasil, isso a gente já viu, segundo a PGB, que é a Pesquisa Game Brasil, a gente é 51%, né?
mas ainda assim as mulheres continuam sofrendo com assédio e o machismo dentro dos jogos online, tanto na questão de gameplay quanto na questão de produção. Você acha que o incômodo que é sentido pelos homens vem do fato do crescimento das mulheres dentro da área de games? Essa preponderância, assim, esse viés único de história, né, que a gente tem, eurocêntrica, assim, se compra muito isso, e aí se anula uma série de outras histórias que são interessantes, outros pontos de vista. E eu acho que até o fato de você ter hoje em dia muito mais jogadores que saem desse perfil, até mesmo a pesquisa Game Brasil traz muito isso, né? Mais mulheres jogando desde 2016, pessoas pretas e pardas também juntas, né? Somando o maior público gamer aqui no Brasil. Tudo isso se reflete no quê? Se reflete que outras pessoas estão tendo acesso a essas tecnologias, logo a gente também precisa de novos produtos, sim, de diversificar esses produtos. E como você tem um produto diversificado, se você sempre vai contar a mesma história? Pensa, por exemplo, em termos de narrativa, a jornada do herói. A jornada do herói, ela é praticamente utilizada em tudo que é filme de super-herói. Mudam-se muito pouco o roteiro. Então você sentou na sala de cinema para assistir um filme, você já sabe provavelmente como é que ele vai terminar. Então, assim, é isso que a gente espera? Só ficar vendo isso? Então, não me admira o incômodo dessas pessoas que foram acostumadas, né, com essas representações midiáticas, hoje em dia, ficarem muito pé da vida quando vê uma menina streamando um jogo, jogando, quando eles veem uma personagem feminina que realmente tem lá seus poderes e ganhando uma franquia e tendo outras histórias, ou que não necessariamente ela vai ter o apoio masculino, um par romântico. É exatamente isso. Ela não precisa ser salva por ninguém. Ela é a protagonista do jogo. Sim, isso é uma coisa fundamental. Assim, eu na década de 80, lá jogando meu Atari, eu ficava muito pé da vida, porque eu queria jogar com a Peach, eu não queria jogar com o Mario. Isso me lembra muito o caso do jogo Metroid, né, de 86. Quando você zerava o game, você tinha uma recompensa, entre aspas, né, no fim. Se você zerasse ele em menos de 4 horas, você descobria que, na verdade, o herói que você estava jogando, que se chamava Samus, era uma mulher. Era uma heroína, no caso, né? O problema é que, no fim, se você zerasse em menos de 4 horas, ela retirava toda a armadura e ela aparecia só de biquíni pro jogador. Então, na realidade, o seu prêmio por ser um bom jogador era ver uma mulher de biquíni. E aí, como que você vai fazer meninas jogarem um jogo? Sendo que, em termos educacionais, assim, a gente foi tão condenada para seguir essa linha. Por mais que você tenha uma série de apelos midiáticos, que vai de banheira de Gugu até uma baioneta, por mais que você tenha esses apelos todos sobre como é a construção de uma mulher sendo educada, como a gente aqui, por exemplo, no Brasil, não é para se comportar desse jeito, nunca foi. Não que assim eu vá contra os movimentos dos corpos livres, claro, né? Meu corpo, minhas regras, essas coisas todas. Muito pelo contrário, eu acho que a mulher ela pode ser quem ela quiser, estar aonde ela quiser estar, ela tem que ser livre. Acontece que a sociedade não pensa desse jeito, porque socialmente a gente não recebeu sequer esse tipo de educação. As coisas vêm mudando, mas ainda a gente tem, inclusive de políticos importantes, que ocupam cargos importantes, todo um discurso contrário a isso, né? Líderes religiosos. A gente vê uma coisa que vai totalmente num viés de que a mulher ainda deve ficar em casa, ser a bela recatada e do lar, né? E isso é muito complicado da gente pegar e falar assim, não, mas eu acho que a grande preocupação é como que as meninas vão jogar games se os games oferecem esse tipo de conteúdo. Por isso que é necessário, a partir do momento em que você tem mais mulheres jogando do que homens, isso já é estabelecido nas últimas pesquisas, né, da pesquisa Game Brasil. Se você quer ganhar mercado, se você quer ganhar dinheiro, e se você sabe que esse é o maior público,
e você sabe que um perfil tipo uma Bayonetta não vai atender às necessidades desse público, por que você continua, então, insistindo nisso? É óbvio que tem que ter a mudança, Exato. até mesmo para se ganhar mercado. Exato. Então, assim, essas resistências que acontecem, eu acho que eu não consigo encontrar outra palavra a não ser que são muito burras. São burras, porque, assim, é de uma cegueira mercadológica, sem falar de uma visão extremamente preconceituosa e tudo mais, mas se o negócio é ganhar dinheiro, se é isso que, por exemplo, a indústria valoriza, o mercado valoriza, os homens valorizam, né, em função dessa construção social também que eles tiveram, por que estão sendo contra isso? Isso é um absurdo. Exatamente. Quando eu trouxe essa pauta para ser o tema do meu TCC, eu sabia que eu ia ter que fazer uma pesquisa bem profunda sobre isso, mas eu não imaginei que eu ia ter tão pouco dado disponível, sabe? Então eu montei a minha própria pesquisa, porque eu achei mais fácil para buscar entender o que as mulheres realmente passam dentro dos jogos, porque tudo que eu achei na internet era muito superficial. Muitas das meninas que responderam a minha pesquisa deixaram relatos que eram muito fortes, e eu fiquei muito chocada lendo alguns deles. Isso me mostrava que esses casos, por mais absurdos que eles pudessem ser, eles não eram casos isolados, como muita gente pensa até hoje. A gente consegue ver, por exemplo, que vídeos de gameplay feitas por mulheres no YouTube, na época, por exemplo, que a gente ainda conseguia ver a quantidade de likes e dislikes, que hoje em dia isso foi tirado pelo YouTube, muitas vezes os jogos que eram postados por meninas, as gameplays das meninas, tinham muitos dislikes. Um caso que a gente pode citar dessa questão de likes e dislikes do YouTube foi quando saiu o trailer do Battlefield 5, que mais ou menos ali uns 2 dias, o YouTube já tinha mais de 170 mil dislikes no trailer do vídeo. E os comentários eram tipo, eu dei dislike porque tem uma mulher aí no jogo e não tem o menor cabimento uma mulher no meio da guerra. Eu lembro que eu estava lendo uma matéria que mostrou uma pesquisa de uma consultoria de recrutamento, uma pesquisa de RH, e as mulheres entrevistadas, 81% delas falaram que já sofreram algum preconceito de gênero no trabalho. 82% delas falaram que também precisavam se provar o tempo inteiro para os colegas de trabalho para serem levadas a sério e mostrar que elas têm capacidade sim para exercer aquela profissão voltada para a tecnologia. Daí eu me lembrei que você comentou, né, de que o mercado não percebeu ainda que o público dele mudou. Em todos os aspectos, eu acho que isso é uma cegueira muito seletiva, sabe? É o famoso, eu sei quem é meu público, mas eu prefiro fingir que não, e continuar no esquema de homem para homem, né? Existem relatos de CEO mulheres na área de tecnologia que já ouviram de homens que elas não iam durar no cargo porque ali não era o lugar de mulher, porque elas não sabiam de nada. Se para nós gamers do dia a dia, pessoas comuns, já é difícil ser aceita nesse mundo, para quem atua no mercado deve ser uma luta muito constante. Você já teve algum momento, alguma questão em que você teve problema para expressar sua opinião, por exemplo, sobre um assunto? E assim, vale lembrar que você é doutora, né? Todo dia. Todo dia. A presença incomoda muito, assim. No início, quando eu ingressei na empresa, assim, na indústria, né? Eu lembro do quanto, até hoje, assim, quanto tem um processo de nos tornar invisíveis, assim. E eu foi algo, assim, que marcou muito a minha trajetória. Eu tenho uma série de casos que já aconteceram comigo, de anular a minha história, anular a minha participação. Então, assim, é difícil você estar nessa indústria e você não ter homens como parceiros de negócio, como sócios, como colaboradores, porque ainda você tem uma posição muito maior. Hoje está muito mais acessível, sim, posso garantir isso, mas assim, mas ainda tem uma preponderância assim da presença masculina. E aí a gente tem várias situações. Teve um caso do estúdio de games que eu tive, que saiu uma matéria. Eu sempre fiz a parte de comunicação e marketing. Às vezes a gente trabalhando na parte de como CMO, assim, a gente acaba deixando outras pessoas também terem voz. Eu sempre gostei muito disso, de mostrar a equipe e tal, né? Só que as pessoas ganham espaço com isso e esquecem de você, te usam muito como degrau, assim. Então, eu lembro dessa matéria que na época o meu sócio pegou e respondeu a matéria e começou a falar que ele que criou a empresa, e ele não criou a empresa. O primeiro
registro do CNPJ, que consta da empresa, do estúdio, era meu com a minha mãe. Não tinha homem ali, né? Ele entrou 2 anos depois da constituição da empresa, mas não, ele fundou a empresa, ele sempre sonhou em ter uma indústria e tal, e a única menção, né, que fazia a meu respeito era que, assim, eu vivia, a gente casou, né, depois, quando eu casei com ele, eu coloquei ele na empresa, e aí ele falou assim, minha mulher vive me enchendo a paciência para eu largar o celular. A única menção que ele fez durante toda a minha trajetória da empresa foi essa. A história era minha. Então, assim, sem querer anular a profissão dele, nem nada, mas não se faz isso. Então, por isso que é ex, né? Já começamos aí. E, assim, eu tive aluno de graduação tentando se apropriar do meu trabalho da tese de doutorado, ele foi passado para mim, esse aluno, assim, aí ele pediu uma série de indicações de pessoas no mercado, eu indiquei uns 30 nomes, estruturei todo o trabalho de graduação dele, e quando eu fiquei sabendo, ele meio que sumiu, não me apresentava uma linha das entrevistas, nem nada, era um aluno de jornalismo. Quando eu fui perceber no semestre seguinte, ele trancou a faculdade, achei tudo super estranho, porque era um aluno que todo mundo falava bem, tinha um pai na área de jornalismo muito famoso aqui no Brasil, e aí eu fui olhar assim, fiquei sabendo que tinha um outro professor orientando ele, que era o professor que ele queria há muito tempo. Só que esse professor estava orientando ele escondido enquanto eu era orientadora. Ou seja, os dois estavam se apropriando de todos os conteúdos que eu estava como uma regras informante, assim, né? Aí eu cheguei, fiz uma reunião na faculdade, exigi uma reunião e falei assim, se continuarem com o trabalho, eu vou enfiar um processo por plágio, porque vocês estão se apropriando de um trabalho meu, de uma linha de pesquisa minha, e isso daí eu considero plágio, eu vou para a justiça, e assim, ia prejudicar tanto o aluno de pegar o diploma dele, quanto o professor de perder totalmente a credibilidade, né? Mas são coisas que judicialmente você precisa chegar a esse ponto. Eu já tive um chefe que praticou uma série de assédios morais, que eu tenho uma série de registros, do tipo, até mesmo dia que eu tava de cama e me fez trabalhar, eu com atestado médico, eu precisando ir no hospital, me fez trabalhar porque não ia liberar a turma, porque eu tinha que passar trabalho, sabe? Umas coisas assim, uns assédios que chegam, N situações, assédios sexuais, gente que olha assim, às vezes, que te confronta o tempo todo em sala de aula, sua expertise, gente que tenta se apropriar das suas publicações, dos seus trabalhos, roubar seus talentos, gente que foi parceira comercial minha, assim, né? Homens que foram que tiveram parcerias muito sólidas comigo, assim, comercialmente, e que preferiram seguir um outro caminho e estavam tentando roubar os talentos que eu estava auxiliando na base. Então, assim, é uma série de coisas absurdas. Então, o que a gente às vezes acaba se colocando em que papel, né? Eu sei da importância que um professor costuma ter na formação de um aluno. E eu sei, obviamente, qual é o meu papel em sala de aula para lidar com essa projeção de uma série de pessoas que, a princípio, muita gente diz assim, não é seu lugar, não era para você estar ali, sabe? Então, para que essas pessoas se espelhem no teu exemplo, não só em sala de aula, mas no mercado também. Então, a gente acaba tendo que ter uma série de recursos, uma série de artifícios que a gente vai cada vez tentando ser melhor, né? Então, mais estudo, tempo de trabalho, mostrar portfólio, essas coisas todas, para que isso faça a sua blindagem. E eu acho que é isso. Então, mas é muito complicado, porque boicotes, né? Você tem a todo momento. Agora, eu vejo também o estabelecimento hoje muito forte de grupos, sejam nas game jams afirmativas, seja em grupos
grupos, como, por exemplo, o próprio Conselho da Diversidade aí da Abra Games, entre outros conselhos também que estão acontecendo regionalmente, as políticas afirmativas feitas por RHs dentro da indústria de games, tudo isso eu acho muito importante. É uma pena que seja necessário, sabe? Mas, já que nós temos esse cenário e essa é a forma que a gente tem de se fortalecer e continuar trazendo mais talentos, pessoas que também são atacadas, no caso, fazer uma rede de proteção, se essa é a forma, vamos adiante, porque assim, ninguém tem o direito de chegar para mim, para você ou para qualquer pessoa e falar assim, você deve ser isso ou você deve ser aquilo. As pessoas têm que ter livre-arbítrio, né? E eu acredito muito nisso. E o que eu percebo é que a questão, assim, sobre até mesmo esse preconceito que a gente estava falando ali dos homens e dessas questões de perseguições das meninas, vai lavar louça e tal. O que é interessante? As meninas, há muito tempo já aqui no Brasil, têm uma formação acadêmica maior, mais anos de estudo do que os homens. E isso, com certeza, traz uma bagagem, obviamente, levanta o salário dessas meninas, já que não tem equiparidade salarial, mas mais tempo de estudo, um salário maior. Então, com isso, você começa, o poder econômico, se é o que predomina na sociedade que a gente está, anos a mais de estudo favorece muito as mulheres, por exemplo, nesse sentido. Então, é uma maneira que eu consigo entender o conceito ali da minha professora do medo que isso gera em quem não tem. E aí me admira muito, assim, você está falando dos dislikes e tal. Olha, é ter tempo livre, né? Em vez de estar tentando ser uma pessoa melhor, tentando estudar, tentando progredir na carreira. Não, a pessoa se sente ameaçada, a pessoa, porque ela se sente ameaçada porque ela tem inveja, e aí ela transforma isso em ódio, ou seja, ela fica num ciclo vicioso, tóxico, que o maior prejudicado, né, a pessoa mais prejudicada é ela mesma que produz tudo isso, enquanto a outra tá lá tocando a vida. Então é ridículo você, ao invés de pensar no seu crescimento pessoal, profissional, você ficar mirando e destilando ódio para quem está tentando conquistar alguma coisa. E assim, o que é interessante, né? As pessoas também acabam se fortalecendo muito com isso. Não é a partir do momento em que você começa a criar uma bagagem, né? Para mim acabou demorando bastante tempo até eu me colocar no holofote, até eu perceber do tipo, não, eu tenho que estar à frente, eu tenho que estar no palco, e não é uma questão de autoafirmação ou nada, mas eu sei que eu puxo muita gente com isso, né? E é difícil, não é uma situação muito confortável muitas vezes, assim, porque a gente vê essa resistência, mas também a gente percebe cada vez mais pessoas interessadas no que você tem a dizer. Então, é um processo difícil, é um processo que às vezes exige terapia, exige autoconhecimento e tal, mas assim, é muito, muito válido e isso fortalece muito a gente também. Então, se essa galerinha fosse realmente bons jogadores, eles entenderiam o seguinte, que quanto mais você pratica, mais forte se torna dentro do jogo. Então, também, quem acaba sofrendo cada vez mais assédio e tudo mais, olha, você tem duas possibilidades. Ou você aniquila realmente a pessoa, que eu acho que é o objetivo dessa galera que destila ódio, ou você está criando literalmente um monstro que vai te assombrar durante muito tempo, porque você está tornando uma pessoa cada vez mais forte. A gente viu de uns tempos pra cá que algumas iniciativas e programas que buscam trazer as mulheres para o mundo da tecnologia, muitas vezes são muito criticados, né? Eu já vi muito comentário de cara falando assim, essas mulheres ganham tudo de mão beijada e a gente precisa ralar, se matar de estudar pra chegar aí. Fica fazendo mimimi na internet pra conseguir privilégio, etc. Mas aí eu te pergunto, como que isso é ganhar de mão beijada, é mimimi, se o mercado de trabalho nunca foi muito legal com as mulheres, né? Você já até falou sobre isso.
tanto que a gente precisa de iniciativa de inserção no mercado de trabalho. Sendo que muitas vezes, se o homem é um profissional mediano e olhe lá, ele já se sobressai sobre uma mulher, que às vezes é uma excelente profissional. Se a gente for colocar em números, enquanto os profissionais masculinos precisam, sei lá, de 2, 3 degraus para subir, para alcançar um cargo que eles colocam como de sucesso e que eles almejam, as mulheres precisam de uns 30. Isso aqui, a gente jogando números, né? Porque a gente sabe que se a gente fosse contar realmente o quanto é mais difícil para uma mulher ser inserida e se encaixar no mercado de trabalho em relação ao homem, a gente ia tomar aqui todo o tempo do podcast, né? A mulher precisa se provar tão boa ou melhor que os colegas dela de trabalho, no caso os homens, o tempo todo. E isso é uma realidade que muitas vezes as pessoas não enxergam ou acham que é normal. Eu já passei por uma questão sexista no meu trabalho. Na época eu tinha um patrão que me enviou um e-mail que era um chá emagrecedor e se você comprasse quantas cápsulas lá falava no e-mail, você ganhava uma cinta modeladora de graça. Obviamente, isso é um tipo de anúncio voltado para o público feminino, porque eu não me recordo do público de venda de cinta modeladora ser o público masculino. Mas a questão é que o meu chefe me mandou isso no meu e-mail de serviço, sem contexto nenhum. Ele apenas me mandou. Eu lembro que depois eu avisei isso para minha gerente e ela foi tirar satisfação com ele sobre o que estava acontecendo. E ele falou que tinha mandado para todas as mulheres da empresa porque ele achava uma boa ideia elas tomarem esse chá emagrecedor. Então, assim, parece que mesmo a gente falando desse problema na televisão, no rádio, na internet, em qualquer outro lugar, parece que tem gente que ainda desconhece que esse tipo de coisa acontece. Então, quando eu cheguei com o meu tema pro meu TCC, muita gente ficou surpresa na realidade. Me questionou se isso acontecia de verdade, se eu não tava só querendo fazer alguma coisa pra lacrar em cima do tema do feminismo e que achava besteira. Mas a realidade é que quando eu contei e expliquei, mostrei dados para as pessoas, elas falaram assim pra mim: eu não acredito que isso acontece. É impossível isso acontecer, é tão bobo, é tão besta. Mas é o que eu disse, quando você não está inserido no meio que aquilo acontece, você tende a não acreditar que é verdade. Mas nós somos gamers, a gente sabe que isso acontece, a gente vivencia e vivenciou muito disso até hoje. Isso só me mostra que as pessoas ainda não entendem que existe espaço para o machismo e para a toxicidade em qualquer lugar, inclusive dentro dos jogos online. Olha, assim, você ressaltou alguns pontos aí que são importantes. Então, essa questão de gastar tempo indo falar mal de um programa que ajuda meninas a programarem. Enfim, quem é que está perdendo realmente tempo? Né? A presença do outro incomoda. A gente consegue entender, assim, a origem dos preconceitos é a presença do outro que é um estranho, né? Eu me recordo de algumas coisas que eu já ouvi em ambientes acadêmicos, assim, de jogos. Por exemplo, teve uma vez um professor colega da faculdade que me abordou no estacionamento, perguntou assim, por que eu era professora? Aí eu expliquei, né, a carreira e tal, assim. Aí ele falou assim, você é muito bonita para ser inteligente, não precisa não. Aí assim, eu fiquei olhando para ele do tipo, o que você quer dizer com isso? Aí ele, então, você não precisava ser tão inteligente, não precisava estudar tanto. Umas coisas assim aleatórias. Outra situação foi uma vez uma aula de MBA que eu dei numa faculdade da área de TI, né? E eu entrei, era um auditório gigante, assim, uma tela, projetor gigantesco, assim, a tela e tal. Era um laboratório mesmo, era meio escuro, assim, os alunos, assim, todos enfiados, assim, com a cara no monitor. Quando eu entrei, era bem o horário da aula, né? Então já tava todo mundo lá com os computadores ligados e tal. E eu ingressei ali e coloquei minhas coisas em cima da mesa, né? Pra começar a lecionar, pra me apresentar, né? E aí teve um aluno que saiu ali de trás da tela, ficou me olhando, um silêncio, assim, o laboratório cheio e um silêncio. E aí ele olhou assim pra mim, você que é a professora? Aí eu olhei assim, sou. Aí ele, você é a primeira mulher que entra na sala. Aí eu olhei assim, é? Acostume-se. Então, gente, aí vamos começar. E aí foi. Sabe, é o tipo de coisa assim que te tocam o terror em pequenas coisas que, tipo, você vê o quanto a tua presença incomoda. E o que é dentro da área da diversidade
é meio complicado você esconder que é mulher, né? Porque você tem toda... E eu não faço a menor questão de ficar escondendo, obviamente, esse meu duplo X de cromossomo ali. Não faço a menor questão e tal. Então, eu sou uma mulher feminina, né? Que usa maquiagem e rosa... E assim, e que, tipo, não tem nada a ver com esse discurso, obviamente, né? Eu estou sendo pró certas ministras por aí, nada a ver com isso, mas é o tipo de coisa assim que também, se você entrar nessa área, você praticamente precisa ser um dos caras. Sério? Você tem que ficar, o quê? Atendendo às expectativas alheias o tempo todo? Sua existência não vale? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito questionador, muito propício para isso. Eu entendo o estranhamento que se tem. Eu entender uma coisa, aceitar é outro. Né? Entender, eu entendo. Socialmente isso foi muito construído, isso é muito difícil, né? E é como diz a Simone de Beauvoir, quando ela fala assim, que em momentos de crise e tudo mais, os primeiros direitos que se perdem são os das mulheres, né? Tudo que é questionado são os avanços que as mulheres tiveram na sociedade. Eu concordo muito com ela. E concordo com ela também quando ela diz o seguinte, que para as mulheres conseguirem realmente ter uma independência, elas vão conseguir isso através do trabalho. E isso é algo que, assim, a gente entende que tem esse trabalho doméstico, que a Silvia também acaba trabalhando bastante nessas linhas de feminismo, falando que o trabalho doméstico é um trabalho que movimenta o mundo e, no entanto, ele não é valorizado. Eu super concordo com tudo isso, mas eu acho que as pessoas têm potenciais tão incríveis. Tem uma série de pessoas que estão aí sem oportunidade, sem visibilidade, mas eles têm uma potência tão grande que, se você der uma oportunidade pequena, essas pessoas, elas conseguem ter uma projeção, trazer uma visibilidade, trazer audiência, produtos incríveis. O que faltam são oportunidades. Então, eu acho que isso é essencial dentro da indústria. Então, fortalecer os nossos, né? Entender também que não é só o grupo das mulheres. Eu vejo muito sobre essa questão desses grupos plurais que são discriminados socialmente. Eu acho que... E não é uma guerra, né? Não é, a gente não tá aqui declarando guerra aos homens. Isso é uma coisa muito importante, porque aí o pessoal começa a achar assim, do tipo que esses discursos, eles são contra os homens. Eles não são contra os homens, eles são contra os preconceitos, eles são contra as desigualdades que prevalecem. Então, sobre essa mentalidade, eu acho que a gente tem um belo de um cenário aí que está se expandindo assim, bastante. Eu estou atenta, esperando o resultado agora da indústria de games, que estão fazendo já o terceiro censo da indústria. Eu estou realmente ansiosa esperando esse resultado dessa pesquisa que acabou de ser realizada, foi até o dia 8, agora que o pessoal estava coletando os dados. Eu realmente estou ansiosa por esses dados, porque eu acredito que durante esse período de pandemia, de alguma maneira, a gente teve uma alteração nesse cenário aqui no Brasil. E acho e que bom, assim, que bom que eu vejo, assim, mesmo, parece bastante tempo dentro da indústria, desde 2006, assim, mas ainda é um período pequeno em termos de historicamente falando, né? Mas que belos avanços que a gente já vê, porque quando eu entrei na indústria de games, a gente não via menina. Praticamente inexistiam, né? E hoje a gente tem grupos muito consolidados, muitos nomes que a gente pode ressaltar aí dentro dessa indústria, dentro de sala de aula, chefiando empresas que produzem games, chefiando empresas que representam essas empresas internacionais de esportes. Tem muita mulher dentro dessa área.
Então, assim, achar que dentro streamers, né, mercado de comunicação também muito bem consolidado, já cada vez mais, todo mundo tem seu público, né? Então, pensar unicamente numa única forma de ser, de se apresentar, de se ter um jogo, isso limita muito a experiência humana e a experiência que as pessoas buscam ter numa indústria de entretenimento como os jogos. Eric, eu lembro que você comentou comigo que você faz parte do Comitê de Diversidade da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, né? A Abra Games. E como conselheira da diversidade, você atua com as empresas desenvolvedoras, né? Quais são as ações que são realizadas, que o comitê, no caso, ajuda, né? Para trazer essa melhora para o cenário, tanto em questões dos jogos quanto do mercado de trabalho mesmo? Bem, o comitê, né, o conselho, a gente acaba realizando algumas reuniões durante o mês e a gente participa também de reuniões das próprias empresas associadas à Abra Games, como também nós somos muito pautados para eventos, para a imprensa, para se posicionar sobre esses temas, que são temas que estão em voga, né? Muita gente está discutindo e ainda bem sobre isso. O comitê ele tem algumas ações, né? Quais são elas? Assim, que na realidade não é só um grupo de mulheres, né? É um grupo desses grupos plurais diversos, né? O comitê ele acaba dando oportunidades assim de dar visibilidade para empresas que são associadas ou não e que tem um quadro composto por pessoas diversas. Então tem os selos da diversidade da Abra Games que são distribuídos para as empresas, para as produtoras de jogos, né? A gente tem a GDC, né, que é a Game Developers Conference, que é considerado o maior evento da indústria de games assim, mundial, que aconteceu agora, mais uma edição ali em São Francisco. É distribuído sempre os ingressos, né? O pessoal lá da GDC distribui para algumas associações mundo afora e aí tem toda uma questão de um edital para submeter ali, para concorrer a esses ingressos. Ingressos são caros, então a gente entende que pessoas diversas e plurais, assim, elas têm salários menores, né? Então pessoas pretas ganham menos que brancos, mulheres ganham menos que homens, pessoas LGBTs também muitas vezes tem essa questão, pessoas de baixa renda nem se fala, né? Então, é difícil participar desses grandes eventos. Então, é uma maneira de trazer diversidade também. Então, é legal ter esses pares para se discutir. Mais do que isso, a gente também já vem conversando um pouco sobre algumas práticas no mercado, até mesmo de se tentar fazer auxílio para as empresas em termos de compliance, né? De você ficar muito atento ao que tem da legislação e tentar evitar que a indústria, de alguma maneira, também seja tóxica no tratamento diário com seus colaboradores, né? Então, todas essas questões, elas acabam caindo ali também muito no nosso colo ali do Conselho da Diversidade. É importante salientar que a participação no Conselho da Diversidade, ela é voluntária, né? Então, as pessoas que estão ali são pessoas que participam desses grupos plurais e que, obviamente, dedicam a parte do seu tempo para discutir essas questões para melhorar a indústria, né? De uma forma voluntária, mas que são pessoas que estão interessadas nisso. Então, a adesão, principalmente de CEOs, de pessoas que têm cargos importantes de poder dentro dessas empresas, é muito importante, porque quando você tem essa questão econômica na sociedade sendo preponderante, assim, o que a gente percebe? Pessoas que têm cargos muito importantes na indústria, obviamente que elas acabam sendo... tem poder, né? Tem cargos de poder, não é só um cargo econômico, elas têm um poder ali também.
E, obviamente, né, que são pessoas que, por eles terem cargos de poder dentro da indústria, dentro das suas empresas, torna-se o respeito um pouco maior, né? Pelos pares, pelos outros, assim. Então fica mais difícil sempre você atacar uma pessoa que tem mais poder de decisão, obviamente poder econômico também, né? Uma vez que economia, né, esse viés econômico é o que prevalece numa sociedade capitalista em essência, né? Então, com isso, acaba fortalecendo muito o movimento, né, das pessoas estando juntas, assim, fica feio para o mercado não se adequar a algumas práticas, porque você não está vendo gente lá de baixo que está reclamando e reivindicando, você está vendo gente do topo da pirâmide que está querendo promover essas mudanças, então pode ficar muito feio para a sua empresa você também não adotar isso. E aí a gente tem aí tem uns respingos também, né, do tipo, se acontece algum escândalo numa empresa que é associada, isso às vezes respinga um pouco lá no conselho, e aí se tem todo um debate, porque assim, a gente não tem um papel de juiz, né, a gente vai condenar alguém, a gente não tem esse poder também de polícia, né, é uma coisa meio Foucaultiana, vigiar e punir, não é o caso da gente, mas é algo de realmente melhorar as práticas do mercado para que essa indústria cresça de uma forma saudável, porque a gente sabe também, o mercado de trabalho, no geral, principalmente indústrias que você tem uma demanda muito grande assim, de trabalho, como vem sendo com a indústria de games, para você cair em alguns aspectos assim, de abuso, não é difícil. Então, pessoas que de repente começam a desenvolver burnout, pessoas que desenvolvem ansiedade, às vezes depressão também, síndrome do impostor, ou então, às vezes, as questões de assédio moral, sexual, aonde tem muita gente, aonde tem visibilidade, acontece muito esse tipo de episódios no mercado de trabalho. Então, se a gente, como é uma indústria um pouco mais recente, se a gente puder colaborar para que essa indústria, com o aprendizado que a gente já tem de outras indústrias, né? Se a gente conseguir colaborar de alguma maneira para que blinde um pouco a nossa indústria, isso eu acho que é um papel importante, assim. Então, por isso que quem está ali acredita muito nessa questão, assim. Érica, eu queria agradecer muito o seu tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que tanto eu quanto os nossos ouvintes ficaram extremamente esclarecidos com a nossa conversa. E eu tenho certeza também que a gente ainda tem muito que conquistar no espaço da tecnologia e no espaço dos games, principalmente no mercado de trabalho, e a gente não vai parar até conseguir. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e fica o convite aí, né, para o pessoal que quer conhecer um pouco mais o trabalho, né, tem o site ali da Abra Games, tem a aba da diversidade, que vocês encontram uma série de informações. Quem quiser conhecer um pouco mais também do meu trabalho, é só acessar dixel.com.br, Dixel com Y, né, e X, dyxel.com.br. E fico aí à disposição de vocês para contactar também nas redes sociais, @dixelgaming. E mais uma vez, assim, agradeço bastante aí o teu convite da Mel também, a indicação da Mel para esse podcast. E espero que a gente consiga melhorar esse mercado, trazer mais meninas e menines, todo mundo, né? Eu acho que jogos é algo que vai além de mercado específico, né? Eu acho que todo mundo merece ter acesso a entretenimento de qualidade, e se a gente puder propiciar isso, já fica um legado aí na Terra. Isso é importante. Obrigada, viu? Eu acho que depois dessa temporada incrível, na companhia dessas mulheres fodas, eu nem preciso te falar o meu famoso bordão, né? Pensando melhor, vamos falar pela última vez pra terminar essa temporada com maestria, né? Já deu dessa história de que jogos são coisas de menino. Dessa vez, o controle é nosso. Eu sou Yasmin Lisboa e eu te vejo na próxima temporada de O Controle é Delas.